Olá, amigos. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender a consertar essa placa de central. Não vou falar a marca, mas você vendo você vai conhecer. Então ela costuma queimar aqui o fusível e não liga. Aí você vai, troca o fusível e ela queima. Acontece muito dos técnicos lá e pegar e enrolar um arame aqui. E essa bobina aqui pegar e derreteu. Verifique que ela derreteu. Então, nós vamos aprender aqui como recuperar essa placa aqui que está queimando o fusível. Se você enrolar um arame aqui, ela queima essa bobina aqui. Essa bobina aqui, ela está em série com a força. Uma vez eu cheguei na casa de um colega meu e a central estava sem funcionar. E eu desmontei, subi na escada, desmontei a carenagem, puxei a placa da caixinha e vi que o fusível aqui estava queimado. Aí eu pensei comigo, maravilha, só o fusível. Eu vou trocar e vai ficar show. Peguei fusível novo, coloquei. Aí em vez de eu pegar e descer da escada e ligar no controle remoto, não. Eu peguei e liguei nesse botão que tem no display. Quando eu liguei, esse fusível aqui, ele queimou de uma tal forma que esse vidro dele aqui veio na minha cara. Se o olho da gente não fosse automático, acho que o olho ele é mais ligeiro do que qualquer coisa. Mas quando explodiu aqui que o caco de vidro vinha na direção do meu olho, o olho automaticamente fechou. E na frente do meu olho assim ficou cheio de caco de vidro no tempo de ficar cego. Então, queimou o fusível, não adianta trocar. Você pode até trocar, porque muitas das vezes pode ser que seja só o fusível, mas na maioria das vezes o defeito é na placa. Então nós vamos aprender aqui a fazer a recuperação dessa placa. Então você pega a placa, primeira coisa a fazer é fazer uma inspeção visual nela. Você vai verificar, é importante você não pegar assim na placa. Porque a eletricidade estática do seu corpo pode queimar algum componente. Então sempre pegue assim. Tá? Sempre pelas beiradas assim. Então, é importante. A primeira coisa a fazer é fazer uma inspeção visual. Primeiro verifique se alguns dos circuitos integrados não estão rachados ou estourados. Chaveador, fotacoprador. Então verifica se eles não estão rachados, esses três, o estourado. Verifique também se não tem mancha, sinal de aquecimento na placa, ou torrado. Verifica também se os capacitores. Verifique também se os capacitores não estão estufados. Repare que essa bobina aqui está aquecida, como eu falei, ficaram trocando o fusível dela, insistindo, e essa bobina aqui ela vai e queima. Essa bobina aqui vai ter que ser substituída. Repare que esse capacitor grande aqui, ele está estufado. Não dá de ver, mas dá de ver que ele tá estufado, então ele vai ser preciso trocar. Os outros estão normal. Verifica também aqui nessa parte de trás se essa placa é dupla face. Ela tem tanto componente como na parte de baixo como na de cima. Aqui tem vários resistores. Aqui tem o integrado principal, que é onde fica a memória dela. Verifica também se ele não está rachado, se não tem curto, todos esses auxiliares aqui. Então, feito isso, agora nós vamos fazer o reparo dela. Então, o que acontece? Esse diodo aqui, eles entram em curto. Então, quando eles entram em curto, quando você liga a força aqui e aqui, como eles estão em curto, ela vai queimar o fusível. Aqui. Aí, se você trocar o fusível, ela vai ficar insistindo ou forçar um arame aqui, ela vai queimar essa bobina aqui. Que essa bobina aqui tá em série com a força. Repara aqui, a força ela entra aqui e aqui. Então aqui passa pelo fusível,
Passa pelo fusível, aí vem e passa pela bobina, alimentando, aí entra na ponte de diodo, que são 4 diodos. Daqui, aí passa pra cá. Então, esses diodos aqui, eles entram em curto e queimam. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa usa o ar-condicionado, desliga no controle remoto, mas deixa ligado na tomada. Então essa placa aqui, ela fica em modo stand-by. Então ela fica trabalhando de noite, mesmo que a central esteja desligada. Então ela é uma placa de corrente alternada. Então ela não tem, ela só tem esse transformador chope aqui, que alimenta todo o circuito dela. Mas o que segura a força todinha que vem da rede é o diodo aqui. Então, desligou no controle remoto, tem que desligar a tomada para ter uma vida útil aí da placa maior. Então agora nós vamos fazer levantar todos esses diodos aqui, esses 3, esses 2 aqui, esses 3 diodos, esses 3 diodos, esses aqui e esse aqui. E vamos tirar esse capacitor. Então nós vamos precisar de um ferro de solda de 40 watts de ponta fina. Dá uma limpada na ponta do ferro de solda. Dá uma limpada na ponta do ferro de solda. Vamos precisar de um sugador de solda. E vamos fazer a remoção das peças. Então o que nós vamos fazer? Vamos identificar o diodo, ó. Tem aqui do lado do contrário da placa o desenho do diodo. Tá aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Então o diodo vai ser trocado e vai ser revisado esse aqui. Então o diodo vai ser revisado esse aqui e esse aqui e esse aqui. Então nós vamos pegar, adicionar um pouco de solda em um dos terminais dele, em todos os terminais deles. Não precisar também de estanho do fino. Então vamos aí adicionar aqui um pouco de solda nos terminais. Aqui. Aqui também. Só de um lado dele, vamos levantar só um lado dele para fazer o teste. Aqui. E no terminais do capacitor, que é esses terminais aqui no canto. Aqui, ó. Aqui, vamos adicionar também solda. Aí nos dois. Ele não vai ser preciso testar, vamos trocar logo ele. Então adicionou solda nos terminais. Nós vamos pegar o sugador de solda e vamos tirar a solda aqui. Tiramos a solda, vamos tirar a solda de todos eles, pelo menos de um lado. Eu vou tirar a solda de todos eles para nós testar. Eu tirei a solda de todos eles, agora eu tirei a solda dos pinos de quase de todos eles. Agora vamos levantar eles e fazer o teste neles. Só tirei a solda de um lado do terminal, não precisa tirar dos dois. Só no caso se ele tiver queimado, vamos tirar todo ele. Agora vamos colocar a solda nos terminais da bobina. A bobina tem 4 terminais. Vamos tirar ela porque ela está queimada. Tirar aqui, colocar a solda nos terminais da bobina. Esse é um serviço que você pode fazer em casa. Ó, agora eu vou tirar a solda do terminal da bobina. Todos 4.
Vou aproveitar e vou tirar todos os diodos e colocar eles novos, porque o certo é tirar todos eles e colocar novo, porque se você tirar só o que tá queimado, pode acontecer que depois os outros queimam, porque eles trabalham tudo conjugado. Então, se queimar um da família, tem que tirar todos. Então, vamos tirar todos eles. Vamos tirar todos eles, que é para ficar mais garantido aqui o serviço. Então, vou arrancar todos eles. Vou tirar todas essas peças aí, nós vamos colocar nova. Aí. Arranquei a solda de todos os terminais dos componentes. Que no caso seria essa bobina, 4 terminal. Esses 3 diodos aqui, tá? São diodos, esses componentes aqui são um componente retificador. Ele recebe corrente alternada da rede e transforma em contínua para alimentar aqui o circuito da placa. Esse capacitor aqui de filtro, bem tirei. Então, depois que tirado a solda dos terminais, é só levantar eles com a chave de fenda, ó, que ele sai, ó. Saiu. Todos eles. Pode ser que algum ainda fique meio grudado, mas faz uma forçazinha e ele sai, ó. Olha aí. Olha lá. Saiu todos. Repare que ele, no corpo dele ele tem uma faixa cinza. Essa faixa cinza tem que ser colocada do lado que tá esse risco aqui no desenho dele. Se colocar invertido e colocar, na hora que ligar, ele queima na hora. Então, tem que respeitar o lado dele aí, que é o catodo e o anodo dele. Então, esse lado é o catodo, esse lado é o anodo. Então, tem que colocar na posição certa, que ele tem polaridade. Mesma coisa é o capacitor. Desse lado aqui, ó, é negativo. E desse lado é positivo. Na placa tá marcando o lado positivo e o lado negativo. Se colocar invertido, ele queima na hora. Tem que prestar atenção nesse detalhe aí. Olha lá. Saiu. Vou tirar esse próximo aqui. Esse aqui parece que ainda tá colado. Se eles oferecerem um pouco de resistência para sair, você vai e reconfigura. Parece que esse aqui tá com os terminais dobrados. É por isso que ele não quer sair. Então vamos aquecer um pouco aqui a ponta dele com ferro. Daí ele vai. Tem que ter cuidado para não estragar as trilhas da placa, senão ela estragar as trilhas da placa vai ficar um serviço muito. Vamos lá, ó. Repare que a trilha saiu do lugar lá, ó. Isso aqui não pode acontecer. Tem que ter cuidado na hora de arrancar os componentes para não danificar aí a placa. A placa fica mal remendada, aí toda remendada fica esquisita. Então saiu todos os, são 5 diodos. Vamos testar ele um por um. O capacitor também sai depois de tirar a solda. A bobina também vai sair, ó. Olha aí, saiu a bobina. A bobina também tem um lado de colocar ela. Não pode colocar ela assim. Tem que colocar ela no sentido correto da corrente. A corrente, aqui tem um desenho dela, ó. Ela entra de um lado e sai do outro. Aqui também tem a posição. Entra de um lado e sai do outro. Se colocar assim, ela não... Se colocar assim, ela não vai ligar. Até porque ela nem vai entrar. Aí. Então tem que ser a posição certa. Ela quebrou de um tal ponto que quebrou o fio. Essa bobina aqui nada mais é do que um fio que ele começa a ser enrolado daqui. Ele começa a ser enrolado aqui. Daqui ele enrola aqui. Passa pra cá. Mesma coisa. Ele começa a enrolar daqui. Daqui ele passa pra cá. Então tiremos aqui, ó. Essas são as peças que venham levar aí a placa parar de funcionar. Então vamos testar aqui com o multímetro esses diodos. Colocamos o multímetro na escala de diodo. Aí estamos aqui com o diodo. Esse nossos 5 diodos. Vou colocar ali em cima de uma folha branca aqui para ver melhor. Aqui, ó. Aqui nossos diodos.
O diodo é um semicondutor, ele conduz eletricidade ele conduz eletricidade polarizada inversamente. Diretamente ele não conduz. Creio que seja assim. Se não for, me corrija. Então vamos colocar os pontos terminais de um lado ele tem que conduzir e do outro não. Olha lá, repare que deu resistência zero de um lado, vamos ver do outro lado. E do outro lado também deu resistência zero. Significa que esse diodo aqui está em curto, não pode dar resistência zero. Vamos ver o outro, que ele está queimado, ele está em curto. Vamos ver esse outro aqui. Vamos ver. Ó, esse aqui também deu zero, não pode dar zero de um lado. E deu zero do outro lado. Esse aqui também está queimado. Vamos agora esse próximo. Esse aqui também deu zero. Também está queimado. Também está queimado. Vamos ver se não vai escapar nenhum, será? Vamos ver esse outro. Também deu zero, também está queimado. Vamos ver o próximo. Olha aí. Esse aqui já deu 469 de um lado. E esse aqui do outro lado já não deu nada. Então esse diodo aqui tá bom. De um lado ele conduziu. E do outro lado ele não conduziu. Esse diodo aqui tá bom. Mas não vamos usar ele na placa porque possa ser que ele venha queimar depois. Então vamos ter que trocar todos os 5. O capacitor. Para testar o capacitor é o seguinte. Vamos colocar os terminais dele aqui de um lado. E do outro. O negativo no negativo e o positivo no positivo. E vamos ver o que vai marcar ali. Não marcou nada. Vamos ver do outro lado. Também não marcou nada. Vamos mudar aqui a escala para resistência ohmica. Vamos polarizar positivo com positivo aqui. Negativo com negativo. Olha lá. Marcou lá. Marcou uma resistência lá de... Aí vai de 15 mega. Aí vai caindo. Caindo. Vai caindo. Vai caindo. Vai caindo. E vai cair até chegar a zero aí. Então esse capacitor aqui ele tá aparentemente bom. Ó. Ele vai caindo, vai diminuindo como se fosse um cronômetro. Ou seja, ele carrega. Aí em seguida ele vai descarregando. Esse capacitor aqui ele tá bom. Mas como ele já tá um pouco estufado, dá de notar aqui, não sei se dá de ver pela câmera, ele tá um pouco estufado. Até por ficar mais garantido, vamos substituir ele também. Ele é de 15 por 400, mas se não encontrar de 15 por 400, pode colocar até de 4 por 400. 450 aqui, né? 15 por 450. Mas se não encontrar de 15, pode colocar de 4 por 450 ou de 10. Nessa faixa aí, de 4 a 15. A voltagem tem que ser 400 ou 380, senão ele não suporta. Então eu fui numa eletrônica. E me venderam lá. Sacolinha aqui. Vamos colocar esses componentes para ali para não misturar com os outros. Fui na eletrônica e me venderam aqui essa sacolinha. Se você preferir, você pode ir na eletrônica e comprar as peças. Ou você leva a placa e mostra pro técnico lá qual é as peças que você quer que ele troque. Ele vai trocar as peças que você pedir. E também vai funcionar, mas porém ele vai te cobrar um pouco a mais. Você comprando as peças não, vai ficar mais barato. Aqui eu gastei R$5. Comprei a bobina. Não sei se é nova, mas eu acho que é usada. Não sei se dizer se é nova, mas pra mim eu acho que é usada. Mas importante que ela não tá queimada, ela tá funcionando. Vamos testar ela. Não testamos a velha porque... a velha, cadê? Não testamos a velha com o aparelho, porque na hora de ver que ela tá queimada, ela já até pipocou aqui os cabos, ó. Pode ver dali, ó. Olha lá. Pipocou os cabos, então essa daí já fim da vida pra ela. Então vamos testar aqui a bobina. Olha lá.
A bobina, ela conduz de um lado, então eu vou colocar aqui na escala de diodo, na escala de teste de continuidade, para ver se ela vai dar continuidade aí. Ó. Olha, de um terminal para o outro. Ó, desse terminal para esse é o começo e o fim da bobina, é uma bobina só, ponta do fio. Então daqui para cá tem que conduzir. Vamos colocar aqui. Não pode conduzir com os outros terminais da frente, senão seria um curto, não pode. Não pode conduzir com esse terminal da frente. Então esse aqui conduz com esse e esse aqui conduz com esse terminal aqui. Isso significa que essa bobina aqui tá boa. Então agora vamos testar o diodo. Ó, o diodo novo. Só um detalhe, vou pegar um diodo velho aqui, ó. Que um diodo ele é um semicondutor, então ele não conduz dos dois lados, ele só conduz de um lado e não conduz em curto, ele conduz aí oferecendo uma certa resistência. Então ele não pode apitar nenhum dos lados, ele tem que medir ali uma voltagem que vai estar passando por ele ou uma resistência única. Então esse aqui é o diodo que nós temos da placa, ó, não pode emitir esse som, ó, emitir o som, não pode emitir o som em nenhum dos lados. Ele está emitindo o som dos dois lados. Está emitindo o som dos dois lados. Tanto de um lado como do outro. Ó. Isso não pode. Ele é um semicondutor. Ele não pode conduzir dos dois lados. E nem muito menos em curto. Que ele está conduzindo aqui em curto. Vou testar aqui um diodo novo. Do mesmo número, tá? Quando você comprar, você leve os velhos. Peça do mesmo número. Aqui, vamos ver se ele vai apitar em algum dos lados. Ó. Ele não apita nem de um lado. Ó. E nem do outro. Ele não apita nem de um lado e nem do outro. Não pode apitar nem de um lado e nem do outro. Essa escala aqui é a escala de teste coordenado. Vamos colocar só na escala de diodo. Então vamos lá. 480 volts está marcado ali. E do outro lado não pode conduzir. Então esse diodo aqui tá bom, ele conduz de um lado 480 e do outro não pode conduzir. Então, esse diodo aqui tá bom. São 5 diodos, vamos separar aqui os 5. Testar todos eles, mesmo que eles são novos, nós vamos testar. De um lado ele conduz, de um lado ele não conduz e do outro ele vai ter que conduzir. Não conduziu. Conduziu, então esse aqui também tá bom. Vamos pegar mais um, vamos precisar de 5. Então conduziu. Conduziu, tá bom. Vamos ver o próximo. Ali eu tô com 3 diodos. Não conduziu. Conduziu, tá bom. Vamos ver aqui outro diodo. Ó, conduziu de um lado e do outro. Não conduziu. Então os diodos já tão bom. Aí eu fui lá e comprei esses capacitores que são novos, que não tem marca de solda nos terminais. Vamos usá-lo. Então agora eu vou guardar aqui o que sobrou e vou fazer a colocação deles na placa e vamos soldar para nós testar. Agora vamos colocar os diodos no lugar deles. Eu apalhei a ponta deles e rapei para melhor facilitar na solda. Então agora vamos dobrar a pontinha do diodo para ficar igual os velhos, ó. Vamos dobrar para baixo. Dobramos assim. Os dois lados. Eu rapei a ponta deles, que é para ficar melhor para soldar. Aí tem que respeitar o lado da faixa, ó. Tem uma faixazinha. Tem uma faixazinha, ó. Faixazinha pro lado que tá marcado aqui da faixazinha. Eu vou colocar ele. Olha aí, local. Olha aí. Pode encostar ele até ele encostar no fundo.
Olha aí. Agora eu vou colocar todos eles. Nós vamos soldar. Olha aí, coloquei todos eles. Todos 5. Detalhe, esqueci de tirar um diodo ali, ó. Esse diodo aqui eu não tirei. Eu vou fazer o teste nele, aqui mesmo na placa. Se ele tiver bom, eu vou deixar ele aí. Porque esse diodo aqui, ele não pertence à ponte da placa, né? Ele já tá na saída. Mas, mas eu vou testar ele. Se ele tiver com problema, nós vamos fazer a substituição dele também. Vamos ver aqui. Vou testar ele aqui e falo pra vocês se ele tá bom ou não. Não conduziu. Conduziu. Então esse diodo aqui tá bom. Eu vou deixar ele aí porque ele trabalha sozinho e não trabalha conjugado com outros. Senão ele vai ficar aí. Então eu coloquei o diodo. Agora eu vou colocar o capacitor. Esse lado aqui é o lado negativo. E esse outro lado é o lado positivo. Lá no lado negativo vai o que onde está marcado aqui. Então vamos colocar ele aqui. O lado positivo onde está marcado aqui com a cruzinha. Então vamos colocar ele aqui no lugar. Dobramos as terminal dele para ele não sair. Agora vamos colocar aqui a bobina. A bobina só encaixa numa posição. Ó. E aqui, ó, a posição dela. Não tem como colocar invertida. Tanto faz assim ou assim. Aqui. Agora vamos virar ela ao contrário e soldar todos os componentes aqui para nós testar. A bobina vai querer cair, deixa ela cair. Então vou soldar eles, todos eles, para nós fazer os testes. Então agora terminamos de soldar toda ela aí. Cortamos aqui os terminais do capacitor que são muito grandes. E agora nós vamos testar ela. Verifica aqui como é que foi que ficou o serviço. Ficou bem feito. Olha aí. Ficou bem feito. E agora nós vamos fazer o teste. Vamos testar esse, vamos tirar esse fusível queimado daqui. Aqui. Esse fusível aqui é de 10 amperes. Mas não há necessidade de colocar aqui um fusível de 10 amperes. Por quê? Porque esse fusível aqui, ele é para proteger apenas a placa. Então você coloca um fusível, olha aí, fusível de 10 amperes. Então você coloca um fusível de 10 amperes aqui, a placa pega fogo e o fusível não queima. Então tem que colocar um fusível pequeno, que é para qualquer coisinha que acontecer aqui, ele vinha queimar o fusível antes de queimar a placa. Aqui tá dizendo, ó, fusível de 250 volts, ter 2 amperes. Aí colocaram um de 10 aqui, provavelmente trocaram depois que queimou. Eu vou colocar outro fusível aqui. Tá aqui um fusível original de placa. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas esse fusível aqui ele é de 3 amperes. Vou colocar ele aqui. Dessa vez eu vou colocar uma capa de proteção. Ela não vem com capa de proteção, mas eu vou colocar para evitar que eu fique cego aí. Eu não quero ficar cego. Aqui. Se ele vier queimar, não joga faísca de vidro na nossa cara. Então agora vou fazer o teste dela. Como sempre, eu vou ligar ela com uma lâmpada em série, que eu não sou bobo nem nada, né? Vou ligar ela com uma lâmpada em série.
Vamos alimentar aqui, aqui e aqui. Aqui vai pro compressor. Daqui, ó, que são dois terminais aqui. Aqui vai alimentar a força, aqui e aqui, alimentar a força. E aqui vai pro compressor. Então, vou pegar aqui a minha lâmpada em série, 1001 utilidades. Eu não sou bobo de ligar direto na força, vai que esse negócio explode. Então, eu vou colocar um terminal aqui. Terminal aqui. E só lembrando que se tiver algum curto aí na placa, a lâmpada vai acender ali. Se a placa estiver boa, a lâmpada não vai acender. Então eu vou colocar aqui. Repare que ela já deu sinal que ela está funcionando, ó. Escuta. Olha aí. Deu um sinal de bip. Isso significa que a placa já está funcionando. Só esperando o comando aí do controle remoto. A lâmpada ali de 200 watts não acendeu. Então agora eu vou pegar aqui uma segunda lâmpada para nós fazer um teste aí. Um teste para saber se ela vai mandar corrente para o compressor, simulando o compressor, para ver se ela vai funcionar em perfeito estado. Vou pegar uma lâmpada. Então eu vou colocar essa lâmpada aqui, lâmpada de micro-ondas, também eu uso muito aqui, me ajuda muito. Elas são duas lâmpadas aqui de 110 ligado em série, para fazer uma de 220. Então a força vai entrando aqui vai acender só essa 110. Como essa placa ela é 220, eu tenho que alimentar aqui e aqui. Aqui no meio aqui fica neutro, vê que tem um jump aqui. Então eu tenho que alimentar nas extremidades, eu tenho que alimentar nas pontas. Vai acender as duas lâmpadas, que elas são 110, então elas estão em série, ela vira 220. Essa lâmpada aqui me ajuda muito aqui, né? Ela é o melhor teste que tem, melhor do que o aparelho. Então, vou colocar ela aqui. Tem outra placa aqui, essa placa aqui é novinha. Essa placa aqui é nova. Então, essa placa aqui, para você encontrar ela nova, é muito difícil. Quando você encontra, o preço é um absurdo. O preço dessa placa aqui dá para você colocar 3 placas universal. Acho que você conhece as placas universal. Para manter o original custa caro. Então para não ter que gastar uma placa dessa nova, nós vamos fazer o remendo, que é o que nós aprendemos agora aqui. Só lembrando que eu não sou técnico em eletrônica, eu apenas sou um curioso, estou aprendendo. É tanto que está escrito aqui, ó, no canto do vídeo, ó, Gedeon aprendendo. Isso significa que eu estou aprendendo. Então, eu posso errar aqui e também posso acertar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nossa lâmpada, que vai simular aí o nosso compressor. Então, vou colocar aqui nesse terminal, um fio aqui nesse terminal. Fiozinho da lâmpada nesse terminal aí. Aqui. Olha lá. Aqui. Olha aí. Só lembrando que faz dia que... Vou falar bem a verdade para vocês. Faz dia que eu aprendi a fazer esse reparo nessa placa aí. Já fiz em várias. Mas mesmo assim eu não deixo de estar aprendendo, né? Todo dia eu aprendo uma coisa nova aí. Então não sou o cara que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então agora o outro nós vamos colocar nesse outro terminal aqui. Então o compressor ele é ligado aqui e aqui. Ó, ele é ligado nesse terminal. Ó, ele é ligado nesse terminal e nesse terminal. Nesse terminal aqui. Então aqui e aqui é alimentado a força. Onde tá essas garras aqui é a força. Então eu vou colocar aqui. Esse terminal aqui e esse aqui são os mesmos. Então eu posso prender o nosso fio da nossa lâmpada aqui nessa garra aqui. Aí. Prendi aí. Então agora já está simulando aí o nosso compressor. Daqui
Aqui sai pro ventilador. Aqui também, quando nós ligar para ela funcionar, também tem que sair uma corrente aqui. Agora no momento não tem nenhuma corrente aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui não tem nenhuma corrente, ela estando desligada. Mas a partir do momento que eu apertar o botão para ligar, ela vai mandar uma corrente aqui. Em seguida ela vai mandar uma corrente para cá, para esse terminal, que vai acionar o compressor. Então, antes eu vou fazer o teste para ver se tem corrente aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos fazer o teste aqui nesse terminal para ver se tem corrente aqui nesse terminal, que esse terminal aqui é o que vai pro ventilador. Vamos ver se tem corrente aqui. Primeiro eu vou ver se as lâmpadas vão acender aqui. Olha lá. Olha lá, as lâmpadas acenderam. Então vamos ver se tem corrente aqui. Não tem corrente. Não tem corrente aqui. Mas a partir do momento que eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai acionar a corrente ali, que é alimentando assim o ventilador da evaporadora, que é aquele ventilador de dentro. Vamos apertar aqui. Olha aí. Ela emitiu um sinal de bip. Ela piscou uma luzinha aqui, ó. Tá piscando uma luzinha aqui. Uma piscada longa. Por que ela tá dando essas piscadas longas? Olha lá está. Ó, piscada longa. Então se a sua central estiver dando aquela luzinha, umas piscadas longas, isso significa que está faltando um componente nessa placa. E esse componente chama-se sensor de temperatura. Então tá piscando aí. Tá faltando esse componente aqui, ó, que é o sensor de temperatura e o sensor de degelo. Então eu vou acoplar ele aqui. Ele é acoplado nesse borne aqui, então eu vou acoplar ele aqui, ele vai parar de piscar. Olha lá, parou de piscar. Já acendeu aqui. Essa luz aqui indica que ela tá ligada. E essa aqui indica que o compressor lá fora ligou. Então primeiro eu vou fazer o teste aqui para ver se o ventilador acionou. Esses dois, esse borne aqui, ó, nesse borne, que tem que ter cuidado para não conectar um com o outro, senão pipoca tudo. Não vai pipocar porque tá em série com uma lâmpada. Eu posso fechar um curto aqui que vai acender a lâmpada ali. Então isso é o bom da lâmpada. Então vamos lá, vou ligar aqui. Olha lá, acendeu. Significa que o ventilador acendeu. Eu vou apertar o botão aqui de desligar, ela vai apagar as duas lâmpadas. Ó, você escuta um estralo ali, significa que ela desligou o compressor e a lâmpada aqui apagou. Não acendeu mais. Então desligou o ventilador, desligou tudo. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui esse fio aqui. E o outro fio eu vou colocar aqui. Nesse terminal aqui. Aí vai simular a corrente que está indo para o compressor. Então eu vou apertar de novo aqui. Ela vai acender primeiro essa lâmpada aqui e vai acionar o ventilador lá. Em seguida ela vai acionar o compressor. Significa que a nossa placa está já pronta para uso. Tá aí uma placa que ia para o lixo. Então agora ela está ok. É isso aí. Espero que tenham gostado. Curte o vídeo aí, compartilha para ajudar na divulgação do nosso canal aí. Eu digo nosso canal porque não é meu, não é só meu, é seu, é de nós todos. Então curte aí, compartilha e não percam o próximo vídeo. É isso aí, um abraço e valeu!